Olá, pessoal! Tudo bem? Eu sei que eu andei um pouquinho sumida, eu quero agradecer de coração todas as pessoas que mandaram mensagem, sentiram minha falta, mas foi por um bom motivo. Eu estou preparando uma surpresa muito especial para vocês. Ainda não posso contar, ainda é segredo, tá quase pronta. Enquanto isso, tem algumas coisinhas que eu já posso contar para vocês, tem muita novidade, tem muita mudança nesse canal. Primeiro que as leituras de tarô, elas serão acompanhadas de constelação familiar. Então, toda leitura, a gente vai fazer uma constelação familiar junto. A gente vai agregar constelação com o tarô. Então, acompanha para não perder nenhuma novidade, combinado? É um mergulho assim profundo e transformador, muito transformador. Vai se aproximar um pouco do que eu faço na leitura particular, claro que não vai ser a mesma coisa. No particular a gente usa apometria, neurociência, além da leitura do tarô e da constelação. Mas já são algumas gotinhas que vocês podem acompanhar aqui no canal. Então, aproveita para me seguir, ativar o sininho de notificações para não perder nenhuma novidade. E tem mais uma surpresa, toda quarta-feira às 13 horas. Eu faço uma live onde eu vou falar as qualidades de cada signo e como que a gente pode usar isso a nosso favor. E também eu vou sortear uma pessoa que estiver ao vivo na live para receber um aconselhamento do tarô, gratuito, ao vivo. É só acompanhar a live e se inscrever no canal. E mais uma novidade. Até o dia 15 de julho, todos os atendimentos, constelação, apometria, tarô, neurociência, mesa radiônica, estão com 20% de desconto. E vamos então agora à leitura dos signos. Signo de Peixes, bem-vindos à sua leitura semanal. Essa leitura é para quem tem Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter no signo de Peixes. Não ressoará com todo mundo. Pegue só o que fizer sentido, o que não fizer sentido, descarta para o universo. Signo de Peixes. Sai energia de Capricórnio, que é a energia do trabalho. Deixa eu colocar Capricórnio aqui, que é a energia do trabalho, influenciando Peixes. Casa 2, que é a casa do dinheiro. E o Sol é a forma com que você brilha, a forma com que você é visto, a forma com que você vai para o mundo. Nossa, tá parada, hein? Muito parada. Vamos entender isso. O que você está precisando brilhar no seu trabalho para que você possa ser visto? Tá vendo que Capricórnio se mexe? O seu brilho, ninguém tá te vendo. Tá precisando de ação ligada ao trabalho. Eu vou clarificar primeiro os dados astrológicos. Clarificando os dados astrológicos para o signo de Peixes. Deixa eu colocar a energia de Peixes aqui. Clarificando os dados astrológicos, por favor, para o signo. Nossa. Energia de rebeldia. Rompendo as amarras. É uma energia de renascimento, de fênix, de rebeldia, que é o 4 de paus. Sai algo ligado à espiritualidade, a carta do mestre. Vou colocar a energia da espiritualidade. Estou clarificando os dados astrológicos. Mas você não está sendo visto, você não está brilhando, ninguém está te enxergando. E o dinheiro também está parado, tem alguma coisa que está te atrapalhando. Clarificando os dados astrológicos. Energia do Sol, energia da fonte. Quando eu falo Sol, quando você brilha, o dinheiro se mexeu um pouquinho, mas por que tá parado? Tá vendo que tá muito lento, muito parado? Fundo do deck, que é o que resume a leitura. A gente já volta a falar sobre isso. A gente tem aqui 6 de pentáculos, 6 de ouros. É um compartilhar, é um momento em que você sai da paralisação e aí aparecem os recursos materiais, os recursos financeiros. Então a gente tem os 6 de ouros, 6 de pentáculos e na sequência sai o rei de ouros, que é o domínio do material.
Então a gente está falando aqui de dinheiro, falando de trabalho, ó, dinheiro, trabalho, Capricórnio é trabalho, mas tá tudo parado, não estão te vendo, ó, o dinheiro tá se mexendo muito pouco, mas assim, você começa a sair aqui quando você sai da depressão, você sai da humilhação e você começa a agir. Então é esse momento que o pisciano tá vivendo. E na sequência tem o rei de pentáculos, o rei de ouro, que é o domínio do material, tá? Então esses são essas cartas, o fundo do deck, o resumo da leitura, a gente já volta a falar delas. Como que está o pisciano neste momento? Uma carta para o pisciano, por favor, como está o pisciano neste momento? 10 de paus, assim, pegou a malinha e foi embora. Para chegar num 10 de paus é muito estresse, é muito cansaço, você tentou demais o que estava acontecendo antes. Para todos os signos que eu tô tirando essa semana, tá saindo assim, transformação, mudança, tá todo mundo passando por um período assim de transição e não é nada fácil, é muito desconfortável, é muito dolorido. Tá vendo que o dinheiro se mexe muito devagar? Bom, como que tá o pisciano? Pegou a malinha, tá indo embora. Vamos lá, vamos entender. Qual é o bloqueio? O que tá no bloqueio para o signo de peixes? Peraí que virou uma carta. Tive a impressão. Não virou. Mas caiu aqui o arcano da força. O arcano da força é a força interna. Também tem a ver com ego. Então, você tá reunindo forças para sair dessa situação, essa situação de paralisação. Você já está nessa transformação, já está na mudança. Quando eu falo já está, é a energia que eu estou tirando aqui na mesa. Uma leitura, para umas pessoas já pode estar acontecendo, para outras vão acontecer. Pode ser hoje, amanhã, 3 meses, uma semana, né? É atemporal. Mas você está trabalhando as suas forças, só que está no bloqueio. O que está impedindo o pisciano, ou o que impediu o pisciano dele fazer essas mudanças? Pode ser uma questão financeira. A gente às vezes o universo está colocando a gente para mudança, né? As coisas se fecham, encerram-se ciclos, mas aí tem boleto para pagar, então eu não posso largar o emprego anterior, porque eu preciso ainda dar conta de algumas coisas, financeiramente falando. Então, mesmo que devagar, às vezes a gente resiste à mudança. Quanto mais a gente resiste à mudança, que é o que aparece aqui, o arcano da força, no bloqueio, mais lenta e mais difícil fica a situação. Quanto mais a gente se entrega às mudanças, quanto mais entrega no sentido de aceitar, mais rápido a gente tem os resultados, né? E tá falando de trabalho. Qual é o objetivo do jogo, por favor, para o signo de peixes? Sai o 4 de pentáculos. O objetivo aqui do jogo, 4 de pentáculos, ele fala de energias de inveja. Então, de repente, pode estar espelhado alguém com inveja ou com medo dessa mudança, né? Olhou lá para uma criança que tinha criança entre aspas, né? Alguém que acabou de chegar na empresa e que tinha lá uma desenvoltura melhor que a sua, e aí você ficou com medo de ser mandado embora, por exemplo. É o que tá aqui, é o objetivo. O objetivo é de mostrar essa inveja. Pode ser de você para uma pessoa ou da pessoa para você. Vamos entender essa energia de inveja aqui. O que tá acontecendo? Porque inveja, gente, é uma energia que paralisa. É uma carga não só mental, emocional e espiritual muito pesada. As pessoas acham que é algo simples, não é? Uma pessoa que move uma energia de inveja pela força mental, ela chega a destruir uma pessoa. É muito sério isso. Então, às vezes, o seu trabalho estava parado por conta desta energia. E é algo muito difícil de ser estudada, a inveja, porque assim, as pessoas, normalmente a inveja, ela é inconsciente. As pessoas não sabem que elas invejam, elas movem uma força mental e paralisam a vida do outro. E o outro não sabe o que está acontecendo.
vamos clarificar isso? Eu vou usar o oráculo da roda de cura, clarificando essas energias de paralisação para o signo de Peixes. Olha só, sai a pedra da claridade. Essa carta, ela fala de fluxo de energia, de expansão de consciência. Então vamos trazer o que está no inconsciente para a consciência. Fala de comunicação e sabedoria. Então, é preciso mover as energias, porque a energia de inveja ela é uma energia que paralisa. Então, é isso que está na cabeça do seu jogo, ou seja, é essa energia de paralisação movida pela inveja que destrói. Espiritualmente falando, as pessoas que emanam inveja, elas se conectam com energias muito densas que elas mandam para outra pessoa. Tanto energias mentais, emocionais e até espirituais. Dependendo da força mental da pessoa, ela chega a destruir o outro, paralisar a vida da outra pessoa. Então, o que precisa? De clareza, para que você consiga se movimentar. Se a sua vida está parada, pode ser por conta destas energias. Aqui a gente tem o feijão, vamos para fora o feijão. O que está no inconsciente do pisciano? O 4 de espadas. O 4 de espadas é um momento de paralisação, né? Onde você foi parado por essa energia, que você não sabia o que estava acontecendo, que machucou você achou que era um monte de coisa sua e era algo ligado à inveja. Então não é é uma dor da infância, é o relacionamento com fulano, às vezes não. Aqui é o momento em que você para, depois que você é profundamente machucado, para que você comece a analisar a situação e se mexer. Então é isso que está no seu inconsciente, o 4 de espadas. É difícil aqui, é um momento de recolhimento, tá? O que está no consciente... Nossa, me deu até tontura essa energia aí do 4 de espadas. Gente, o que está no consciente do pisciano? Tem uma coisa... Vou colocar o arcano 0 do tarô, que é o que traz do inconsciente para a consciência. Uma coisa do pisciano, quando está no aspecto negativo, é a manipulação emocional. É inconsciente, mas pisciano também faz isso. O que está no consciente? Sai o arcano do carro, que é o movimento, que é a ação, que é o controle da sua vida, só que saiu invertido. Então você não estava conseguindo controlar essa situação. E você tinha consciência que tinha alguma coisa errada, mas você não sabia o que era. Ó, o arcano 0 ele sempre me mostra onde que tá o bloqueio. Tá ligado à energia de inveja. Como se tentasse ofuscar o seu brilho. Por isso que o seu sol, o seu brilho, que é o seu sol, estava aqui, apagado. Qual o resultado esperado? Você para, analisa a situação e toma as atitudes. Então é um momento de pausa para tirar o aprendizado. Agora você está começando a entender que não era algo seu. Nossa, inveja é terrível. A gente às vezes se paralisa na vida, nos negócios por muito tempo. E às vezes as pessoas têm essa inveja de forma inconsciente, manipula e destrói o outro de forma inconsciente. Atrapalhou profundamente o seu trabalho, o seu dinheiro e o seu brilho. Então limpe essas energias. Se precisar de alguma indicação ou de ajuda para a limpeza dessas energias, meu telefone está na descrição do vídeo. O inconsciente, essa carta conversa muito com essa aqui. Saiu 3 de paus, só que saiu invertido. O 3 de paus é o início da ação. Então você, mentalmente, você queria agir, mas só que demorou tanto que você chegou num 10 de paus. Então você sabia que tinha que se mover, mas você não conseguia. Claro, a energia de inveja, ela paralisa o outro mesmo. É terrível. É terrível. E ó, aqui mostra a energia de inveja, tá vendo? A inveja sobre você. Influências externas. Nossa senhora, eu não gostaria de ter visto o que eu vi aqui. Rei de espadas. O rei de espadas, ele é o rei da vitória.
ele é o domínio do mental, mas só quando ele sai invertido é crueldade. Você está lidando ou estava lidando com uma pessoa muito cruel, uma pessoa maldosa. Isso aqui a posição dessa carta é a posição de influências externas. E normalmente esse tipo de pessoa é aquela pessoa que parece ser boazinha, então agora você está tendo a clareza, ó, a pedra da claridade. Está tendo a clareza da situação, do que estava atrapalhando, é inveja, é uma pessoa má. Deixa eu usar um outro oráculo aqui para clarificar isso. Clarificando o rei de espadas invertido para o signo de peixes. A carta da prosperidade, então, ó, inveja em relação à sua prosperidade. Eu vou colocar Deméter, a deusa Ceres, que é a da prosperidade e abundância. Na astrologia a gente usa Deméter, a Ceres, que para trazer esse significado. Aqui não é só prosperidade material, é prosperidade em todos os níveis. Então a inveja era sobre isso, sobre a sua luz, sobre a sua prosperidade. Se proteja, Pisciano. Achei que tinha virado uma carta aqui. Virou. Ah, carta dos segredos. Mantenha segredos sobre seus projetos, sobre a situação. É uma pessoa que parece muito boazinha, mas ela não é quem parece. Mantenha segredos sobre os seus projetos. A maioria das invejas são inconscientes, por isso que é muito difícil pesquisar inveja, porque os pesquisadores na área da psicologia perguntam, você sente inveja? A pessoa nega. Ou por não achar que ela é invejosa, ou por realmente querer esconder isso, ter vergonha disso. Mas precisa fazer outras... Eles colocam as pessoas em máquinas, por exemplo, de tomografia, ressonância, e aí mostram cenas de pessoas com muito dinheiro, pessoas felizes, pessoas com relacionamentos, e é acionado uma área no cérebro relacionada à inveja. Então, mas a pessoa não é consciente muitas vezes disso, ou ela nega essa inveja. Pode ser isso, ou, como mostra aqui, uma pessoa cruel, uma pessoa maldosa. Olha lá, atrapalhando a sua prosperidade. Sai a carta da torre, que é a carta do isolamento. E também essa carta fala de auxílio da espiritualidade. Ó, a espiritualidade aqui, o auxílio da espiritualidade para você conseguir vencer isso. Sai a carta da simplicidade, volte-se para as coisas simples, você vai conseguir a vitória sobre isso. É a energia de uma mulher para algumas pessoas, tá? Apesar de ter saído o rei de espadas invertido, pode ser um homem, mas na hora que eu clarifico no baralho cigano, sai a energia de uma mulher com inveja. Pode ser a pisciana, o alvo da inveja, ou alguém com inveja do pisciano, da pisciana. Mais alguma carta, por favor, para clarificar o rei de espadas invertido. Ó, carta das falsidades. Que é falsidade. Olha, essa carta também pode falar de mãe, pode falar de chefia, é ligado ao trabalho. Mas representa uma pessoa muito falsa. Um abraço de urso. Ai, como ele é fofinho. Dá um abraço pra você ver, ele te mata, né? De novo, sai a carta de documentos. Mantenha segredos sobre os seus projetos. Na sequência, a carta de perdas e desgastes, estresse, perdas financeiras. Essa pessoa é uma raposa. Ela é muito ágil, muito esperta. Só que pro lado mal. Quais são os medos e temores do pisciano? Como se paralisasse o seu mental. Aqui é uma carta, o Age de espadas. É uma força da espiritualidade, uma força do universo, uma força do divino, para que você tenha novos impulsos mentais, ideias, projetos, para sair dessa situação. Isso é muito bom, tá? Então você está tendo esse impulso para mudar isso. Resultado esperado. Ai, que maravilha, olha isso. Então, agora que você enxerga e você coloca limites, guarda segredo mesmo sobre os seus projetos. Então, uma pessoa muito falsa. Eu vou colocar a cobra aqui, ó.
Tá vendo? Abraçando com uma cobra. Aqui sai a carta do eremita, que é uma carta de recolhimento, de sabedoria. Ele também fala de alguns padrões ancestrais, mas nesse caso aqui é uma carta de recolhimento e na sequência sai a melhor carta do tarô. Isso aqui é um sim absoluto, é o sol, ó, é o seu brilho. Eu vou colocar um bonequinho para representar o pisciano, a pisciana. Depois de enxergar a inveja, conectar com o auxílio da espiritualidade, elevar a sua frequência vibratória para mudar isso, seu brilho incomodou, chamou muito a atenção. Muito. Aqui para fechar um ciclo, o dragão mordendo a própria cauda simboliza o fechamento desse ciclo de dor, de inveja. Corte, você vai intuir quem é essa pessoa, corte contato com ela. Trazer uma runa. Isso depende de você, pisciano, para mudar isso. Eu vou trazer uma runa. As runas têm significados psicológicos muito profundos. Uma runa, por favor, como resumo da leitura. Para o signo de Peixes. O mar não estava para peixe. Sai a runa Teiuás. Teiuás. Olá, você indo em conexão com a espiritualidade, vai precisar de uma ajuda espiritual para limpar isso. Se precisar de alguma indicação, de alguma ajuda, meu telefone está na descrição do vídeo. Aí, ó, quando se conecta com a espiritualidade, esse ciclo, vendo, começa a se mexer, esse ciclo se fecha. Reforce a sua fé. Deixa eu ler essa runa. Olha que rápido que foi. A hora que você se conecta com a espiritualidade, com a sua luz, com a sua força, com a espiritualidade de luz, por favor, não faça nada para devolver, nem por pensamento. Nem por pensamento você devolve as coisas para as pessoas, sabe? Acredite na justiça divina. Eu vou colocar Palas Atenas, a deusa da justiça, no sentido de justiça divina. Feche esse ciclo, não devolva, deixa que o universo se encarregue disso, né? De colocar tudo no seu devido lugar, porque a gente não, às vezes a inveja ela é inconsciente, enfim. Teiuás é a runa da energia. Esta runa é a luta do seu interior, ó lá, força interior, que estava no bloqueio. Então, também às vezes, quando uma pessoa lança inveja sobre a gente, e o nosso anjo da guarda permite que isso chegue, permite que a gente não veja, talvez seja para despertar uma força em você, porque estava bloqueada essa força aqui, ó. Essa energia do bloqueio, saiu o arcano da força. Esta runa é a luta do seu interior em busca de um crescimento pessoal. Por isso, Teiuás é a runa da construção da personalidade. Vou usar Vesta. Vesta é um asteroide que representa até é o símbolo das Olimpíadas, a tocha olímpica. O que significa isso na mitologia grega? É o seu eu interior. É a sua conexão, sabe o altarzinho de Deus dentro da gente? É a nossa força, é muito mais do que Plutão. Plutão fala de poder, poder interno, poder de escolha, poder de decisão, poder em colocar limites, falar não, aqui não é isso. É muito maior, é a sua conexão do espírito com o corpo, a sua alma, a sua essência, é o seu eu superior. Então, ó, Teiuás é a runa da construção da sua personalidade, da sua essência. A busca pela sabedoria. O eremita é a sabedoria. Ele é Quiron na mitologia. Quiron é o sábio, é o curador. São padrões de feridas de alma, não sei, não fiz o seu mapa astral, precisa olhar no mapa astral aonde que está o bloqueio na sua ferida de alma, porque isso precisa ser encerrado, precisa ser limpo, esse padrão que vem, aqui fala de padrão, que vem de outras gerações ou da sua personalidade, na qual você atrai pessoas invejosas porque você não enxerga a sua luz, não enxerga a sua força, a sua essência, a sua personalidade. Então, de repente, tudo isso está acontecendo, essa inveja, e a espiritualidade permite
que isso chegue até a gente, o seu anjo da guarda deixa para que a gente tenha um aprendizado. É a runa da construção do crescimento, da busca pela sabedoria interior, rumo ao controle dos obstáculos criados por você mesmo. Então, talvez você no passado sempre permitia que os outros dominassem, não enxergava a sua luz, a sua força. Tá vendo que a sua luz, o sol, ele tá totalmente parado? Precisa fechar esse ciclo, se conectar com o seu brilho, com a sua força interior, com a sua personalidade, com o seu eu, para que a vida ande, para que a vida prospere e para que você chegue num rei de ouros, que é o domínio do material. Então, tudo isso está acontecendo para que você chegue a entender a sua luz, a sua força. Eu vou colocar aqui o nó do sul, que são aspectos que ainda estão em aberto, que precisam ser encerrados. E o seu propósito, o nó do norte é o seu propósito. Só que para a gente seguir o nosso propósito, a gente precisa encerrar alguns ciclos. Fechamento de ciclo. Quais são os ciclos? É o que Teiuás nos traz, que é a construção da sua personalidade. Porque o arcano da força, ele veio no bloqueio. Aqui é a força interior. Olha lá, é um fechamento, aqui fala de padrões repetidos. Existe esse padrão repetido na sua vida de inveja, de destruir em você, né? De você ficar lá enxugando gelo, um trabalho cansativo. Ai, todo mundo tem inveja. Por que você atrai isso? Porque você não tinha o domínio da sua força, da sua essência. Linda demais essa runa. Busca da sabedoria interior, rumo ao controle dos obstáculos criados por você mesmo. Essa runa proporciona resistência física e moral, o que acentua o desenvolvimento do seu caráter. Aqui fala de ego também. No aspecto afetivo, é possível obter um relacionamento longo e duradouro. Quais são os alertas desta runa? Cuidado, controle os impulsos para não gerar desperdício de energia. Então não fica lá mentalmente brigando, emocionalmente brigando com a pessoa, porque tem um aprendizado para você aí. Escute mais seu eu interior, evitando dar atenção a conselhos alheios. Mantenha, lembra que saiu carta dos livros e da carta, da pena ali, dos segredos. Mantenha segredo, escute mais você mesmo, a sua força interior, que muitas vezes podem ser prejudiciais. Não deixe o medo dominar você. Vou colocar a energia do medo. A impaciência pode causar desavenças nos relacionamentos. Então, tudo isso que está acontecendo, Pisciano, tem um propósito, tem um aprendizado. E precisa fechar esse ciclo, tá vendo aqui? Peça ajuda da espiritualidade, se conecte com a espiritualidade. Se precisar de uma constelação, de uma apometria, neurociência para reorganizar o sistema nervoso, ou tudo junto e misturado, uma constelação que eu trabalho todas as técnicas misturadas se forem preciso, mesa radiônica, para que você saia desse padrão repetido que acompanha você há diversas gerações. Aqui é o trabalho do seu medo. Tá vendo? Eu coloquei a justiça divina. Por que a justiça divina permitiu que isso acontecesse mais uma vez na sua vida? Para você limpar esse padrão de medo. Os medos, eles são aprendidos por situações traumáticas e tem como a gente limpar isso, cuidar disso, reorganizar isso. Aconselhamentos para o signo de Peixes. Mais uma carta, por favor. Vieram duas, vamos lá. Sai a carta do do despertar. Sai a carta do fluxo intuitivo. Quando sai a carta do navio, significa que água, tá vendo? Ele tá na água. A água fala de emoções. Quando a gente muda as emoções, aqui o medo, quando a gente enxerga a nossa força, Vesta, o arcano da força, quando a gente enxerga a nossa força,
a gente muda a direção do barco, a direção, o rumo do navio. Portanto, a mudança externa de direção depende de uma mudança interna. Olha lá, o nó do sul conectado no fechamento do ciclo. Precisa encerrar isso para que você consiga seguir o seu propósito. Você não está aqui a passeio. Tem muita coisa para ser trabalhada, para ser desenvolvida por você. Muita gente precisa da sua força, da sua ajuda. Você não está aqui a passeio neste mundo. E sai a fonte da abundância. Você vai ter muito dinheiro. Mas para isso, precisa primeiro limpar essas energias internas para que o exterior mude, para que as coisas se manifestem na sua vida. Curta, comente, compartilha e a gente se vê toda quarta-feira, 1h, na live, no Instagram e no YouTube e também na próxima leitura. Meu telefone para atendimentos particulares está na descrição do vídeo. Gratidão, Pisciano, e até mais.